seu amor dura para sempre e as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Se estamos vivos, se estamos de pé, é porque o amor dele e a misericórdia dele nos alcançou. Amém? Você pode dar um amém aí? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer o quanto o Senhor é bom aí na sua casa, aonde você está, no seu trabalho, ou até mesmo em algum outro lugar, mas está acompanhando essa live. Eu quero te convidar, você abrir a sua boca, o seu coração e glorificar o nome do Senhor, dizer aleluia, dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom e que Ele vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Mateus 24 e o versículo de número 37. Deus abençoe a todos os irmãos, amigos que estão acompanhando este culto. Presente aqui o grupo de louvor, pastores, pastor Jeová, pastora Andressa, nossa irmã Bia, a Laura. Deus abençoe a todos os irmãos aí da sua casa que estão acompanhando essa live. Fica aí conectado, irmão, fica na fiação. Diz assim a palavra de Deus: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O texto de Mateus 24, ele está, na verdade, fazendo referência ao texto em Gênesis 6. Eu vou ler um pedaço, um trecho aqui do texto de Gênesis 6, que diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e nasceram-lhes filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia os nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse Deus: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e os homens que também, os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, e esta é a história da família de Noé. Era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E disse, versículo 13, disse Deus a Noé: darei fim a todo ser humano, porque a terra se encheu de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprestre, dividida em compartimentos, revista com betume, com piche, por dentro e por fora. Versículo de número 22, assim Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. Dois eventos aqui, meus queridos.
Um está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, muito conhecida entre os irmãos, entre a igreja, entre os leitores da Bíblia, que são amantes da escatologia, ou que apenas são estudiosos, ou até mesmo aqueles que são especuladores. Mas a Bíblia, ela, com uma série de menções e de sinais, falando acerca da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, ela vai nos dar um sinal, ela vai nos dar um direcionamento, que essa segunda vinda, ela seria uma comparação como nos dias que antecederam o dilúvio, como nos dias de Noé, quando o povo estava ali vivendo a sua vida, o povo estava praticando as suas obras, fazendo os seus atos, e aqui eu não estou referindo-se somente ao pecado, mas todo o ato em si, toda a ação humana. Então o homem vivia a sua vida. E o que aconteceu? O Senhor, ele vendo a atitude dos homens, que a maldade, o pensamento os seus pensamentos, né, como a Bíblia diz, os desejos de forma desordenada começaram a se multiplicar. Os desejos, eles passaram a tomar formas, e essas formas, elas começaram a prejudicar a ordem moral. O homem, ele começou a se perder no seu caminho. O homem começou a se prejudicar. Olha, eu faço aqui uma referência, uma parábola, uma comparação. Se você pegar, glória a Deus, se você pegar alguém que é portador de algum vício, e essa pessoa ela reconhece, mas ela não quer abrir mão desse vício, ela sabe que aquilo faz mal a ela, ela sabe que aquele vício a prejudica a sua vida, prejudica o seu relacionamento, prejudica a sua saúde. Todavia ela não está disposta a abandonar o vício, ela não está disposta a mudar de vida, a ser liberta, ela não está disposta a deixar o vício de lado. Então ela, mesmo sabendo que aquele vício faz um mal, ela mantém o uso, ela mantém a alimentação daquele vício. Então é mais ou menos o que estava acontecendo naquele período. O homem sabe, o homem sempre soube o que é o certo e o que é o errado. Nós pegarmos a história de Caim e Abel, nós vamos ver que Caim e Abel, eles eram irmãos e os dois ofertaram a Deus, porém houve algo errado na oferta de Caim. Não com a oferta em si, mas com o sentimento que dominava o seu ser, que dominava a sua mente, que dominava o seu coração. E a Bíblia diz que Caim, ele mata o seu irmão, uma morte premeditada. Ele premeditou o assassinato do próprio irmão, quando ele convida o seu irmão para ir para o campo com ele, e lá ele tira a vida do seu irmão, Abel. Então, é o que estava acontecendo. O mal estava prevalecendo, o mal estava dominando a mente das pessoas, e esse mal estava fazendo com que as pessoas, elas errassem o seu caminho, elas tropeçassem em seu caminho, elas errassem o alvo, elas perdessem a direção, elas perdessem a noção do valor, dos valores da vida, do valor podemos dizer aqui, do valor da família, do valor de um relacionamento, do valor de uma vida pura, do valor de uma vida de uma pessoa que é bondosa. Então eles
estavam se perdendo dentro desse contexto, e Deus estava olhando, e Deus estava vendo. A maldade estava se multiplicando, a perversidade estava se multiplicando, a promiscuidade estava se multiplicando, e Deus olha e vê a maldade do homem, então decide trazer o juízo. Eu abro um parênteses aqui, meus queridos, porque nós não podemos esquecer o evangelho da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Ele também está manifestado aqui nesse texto de Gênesis 6. Porém Deus, nós vamos entender que Deus, ele decide acabar com a humanidade naquele período, porque o homem, ele não queria se voltar para Deus, porque o homem determinou em seu coração não se arrepender dos seus maus caminhos. O homem propôs em seu coração permanecer no seu estado caído, no seu estado moral de declínio moral. E Deus, ele olha para Noé, ele vê Noé, ele chama Noé, fala: Noé, olha, não dá para continuar desse jeito, a maldade está tomando conta. O amor, assim como nós encontramos também nos dias de hoje, mas eu acredito, olhando o texto, que naquele período o amor havia não se esfriado, mas se acabado, porque hoje, graças a Deus, nós encontramos pessoas bondosas, pessoas amáveis. Mas olhando esse texto, Deus olhou e só encontrou Noé, só encontrou um homem justo diante de todo o cenário. Deus então chama Noé e manda Noé construir uma arca, e Noé levou 120 anos construindo a arca. Tempo para... Eu acredito que Deus, ele sempre olha como a misericórdia de Deus, como ele é sempre misericordioso. Deus, ele fez o quê? Enquanto Noé construía a arca, Deus deu tempo para as pessoas se arrependerem, para aqueles homens, para a maldade, para eles abandonarem as suas ações, o mal que estava dentro do seu coração, para que eles viessem se arrepender. E eu acredito, meu irmão, que se tivesse tido arrependimento, como também Sodoma e Gomorra, quando Abraão intercede por aquela cidade, dizendo: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai derramar fogo sobre aquela cidade. E Deus disse para Abraão: não, Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir por causa dos 50 justos. Aí ele disse: Senhor, me perdoa aqui a minha intrepidez, mas se tiver 40, Deus disse: não, Abraão, por causa dos 40 eu vou preservar a cidade. E Abraão insiste: mas e se tiver 30, e se tiver 20, 10, Senhor? E Deus fala para ele: não, Abraão, se tiver 10 eu não vou destruir. Mas a verdade é que não havia. E Deus, ele sempre vai dando tempo para nós, meus queridos, que não tem nenhum bom. Todos nós erramos no pensar, erramos no falar, nós estamos... Um dia eu ouvi um pastor, inclusive amigo meu, amigo nosso, né, Jeová, o pastor Nelson. Ele disse: nós não somos pessoas boas que de vez em quando erramos, nós somos pessoas ruins, pessoas más, uma natureza dentro de nós caída que está tentando melhorar, estamos tentando acertar, estamos de glória em glória, como o apóstolo Paulo disse, de fé em fé. Cada dia que nós levantamos, nós tentamos ser pessoas melhores, mais parecidas com Cristo, mas na verdade há uma natureza dentro de nós, ainda que ela não reine, ainda que ela não nos domine, mas ela está viva dentro de nós e que ela precisa ser mortificada todos os dias. E era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, dando tempo para que eles viessem se arrepender, ao ponto que não se arrependeram. O apóstolo Pedro diz que Noé foi um pregoeiro da justiça.
Ou seja, Noé, ele pregou, ele anunciou que o juízo de Deus viria. Ele anunciou que o dilúvio, Deus traria um dilúvio. Ele anunciou, talvez ele disse, vocês deveriam se arrepender das suas ações, vocês deveriam se voltar para Deus, vocês deveriam se achegar a Deus, vocês deveriam reconhecê-lo. E o que aconteceu com o povo? O povo não ouviu. O povo não ouviu a voz de Deus. O povo não deu crédito à voz de Deus, ainda que anunciada por um homem. O povo não quis saber da voz de Deus. O povo não quis mudar, converter o seu caminho, mudar a direção da sua vida. O povo não quis. O povo não quis abandonar aquela prática. Não quis. Preferiram permanecer do mesmo jeito, no mesmo estado, até o dia em que Noé entra na arca, junto com a sua família, os seus 3 filhos, a sua esposa, as suas noras. E então Deus fecha a porta, no capítulo 7, Deus fecha a porta, e começa a chuva, começa a chover. E a chuva, o dilúvio, 40 dias e 40 noites de dilúvio, de chuva torrencial. As comportas do céu, as janelas do céu foram abertas. Uma camada de água foi liberada do céu. Outra saiu da terra, brotava da terra, dos oceanos, das profundezas dos mares. O que você está querendo dizer com isso, irmão? Estou querendo dizer, meu querido, que nós precisamos nos apegar. A tipologia aqui da arca é Jesus. Ele é a nossa arca, Ele é a nossa salvação. A arca foi quem salvou Noé e a sua família. E Jesus é a nossa arca. Ele é a nossa garantia de salvação. E eu estou querendo dizer para nós, você, nós precisamos nos apegar a Ele, a essa arca que se chama Jesus Cristo, nos apegarmos a Deus, nos agarrar a Ele com todas as nossas forças. Sabe, talvez você tenha se sentido fraco, sem força para caminhar, sem força, desanimado. Essa situação toda que nós estamos vivendo tem mexido com muitas pessoas. Isso a gente tem acompanhado e é verdade. Mas uma coisa é certa, nós temos que nos agarrar nesse momento ainda mais com Deus, nesse momento ainda mais firmes com o Senhor Jesus, nesse momento, sabe, quando você tira aquele suspiro do íntimo da sua alma, dá um grito e se agarra a Ele e diz: eu não vou largar Jesus por nada, porque Ele é a garantia. Ele é a minha garantia de salvação. Ele é a arca que vai me garantir que quando vier, eu estou falando de uma forma simbólica, porque Deus diz que não haverá mais dilúvio, mas Ele é a garantia de que quando o dilúvio vier, seja o dilúvio da crise, seja o dilúvio da pandemia, seja o dilúvio da situação financeira, o dilúvio do desemprego, seja qual for a ordem que vier, uma crise, uma situação sobre a minha vida, eu estarei firmado, eu estarei agarrado com meu Deus, e dele não largarei jamais, meu querido. Então se agarre com Deus nessa noite, se agarre com o Senhor Jesus nessa noite.
não importa como esteja a sua vida, mas se agarre. O Espírito Santo nos convida nessa noite, te convida nessa noite. Se agarre com Deus, se agarre com Ele, se apegue a Ele, se apegue ao Senhor. Se for preciso se arrepender, se arrependa. Se for preciso deixar alguma coisa, deixe, mas não perca a oportunidade que bate hoje na sua porta. Se agarre a Deus nessa noite, porque Ele é a garantia da minha salvação, da sua salvação, meu querido. Eu preguei na quarta-feira aqui que há tempo para todas as coisas, mas uma coisa, não existe tempo determinado, não tem tempo específico, que é tempo de nos achegarmos ao Senhor, tempo de nos apegarmos a Deus, tempo de buscarmos o Senhor, tempo de reconhecê-lo. Para isso não existe, escuta o que eu estou te falando, não existe tempo, porque nós não sabemos o amanhã, e o amanhã pode ser tarde demais, o amanhã pode ser que já não dê tempo, porque nós não somos donos do tempo, muito menos da vida. A vida e o tempo está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Então, Salmo 37, verso 5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. O que nós precisamos é entregar a nossa vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida hoje. Entre nessa arca. Ele está te convidando, porque a porta ainda está aberta, mas ela vai se fechar, meu querido. Uma hora a porta vai se fechar, e quando ela se fechar, quem estiver dentro não vai sair, e quem estiver fora não vai poder entrar. Imagine, eu quero te convidar a você refletir comigo. Imagine aquelas pessoas no dilúvio querendo entrar na porta, querendo entrar na arca, batendo na porta, quando a água começa a bater na cintura, quando a água começa a bater já no peito, e a pessoa já começa a ver que não para de chover, e começam dizendo, ou pensando: eu vou ter que nadar, eu acho melhor eu bater na porta lá e pedir para Noé abrir. E começam: Noé, abre, Noé, gritando: Noé, abre a arca, Noé, para eu entrar, Noé, deixa eu entrar aí, Noé. Mas já era tarde, irmãos. Quem fechou a porta não foi Noé, foi Deus. 120 anos de oportunidade, 120 anos de misericórdia para o homem mudar o seu coração. Então eu te convido nessa noite, entre na arca. Quero chamar o louvor aqui. O pastor Jeová vai estar orando pela sua vida, vai estar orando por você que decidiu tomar uma decisão, resolveu fazer uma escolha. Não importa o que aconteça, chega, eu vou entrar na arca. A minha vida pertence a Deus. Eu quero o Senhor, eu quero andar com Deus, eu quero caminhar com o Senhor. Eu vou entrar na arca, eu vou me agarrar com Jesus. Tem um outro pastor amigo meu também, pastor Moisés, que ele, algumas vezes eu ouvi ele pregando dizendo: tem uma corda pendurada chamada misericórdia, agarre ela nessa noite. Então eu te convido, essa corda, meu irmão, que está aí na sua frente, chamada misericórdia, agarre nela. Ou essa porta, a porta que é Cristo, entre por ela hoje, entre por ela, entre por ela. Acredite, o amanhã será melhor, o amanhã será melhor em nome de Jesus, meu querido. Mas entre pela porta e não saia, permaneça agarrado nela, porque Ele tem palavra de vida eterna para você, Ele tem promessa de vida eterna para você, Ele tem salvação para a sua vida, Ele tem salvação para a sua alma, Ele tem esperança para a sua casa, Ele é a esperança para a sua família. Então se apegue com Deus nessa noite. Em nome de Jesus, se apegue com Deus. O pastor Jeová vai estar orando pela sua vida.
Nesse momento que o louvor vai estar louvando, eu quero te convidar a você fazer essa oração também. Se você precisar confessar, confesse ao Senhor. Se você precisar pedir perdão, peça perdão a Deus. Mas não comece mais uma semana da mesma maneira. Não faça isso, porque Ele está te esperando de braços abertos. Amém? Que Deus abençoe.